Olá, professor. Me chamo Robson Marques, sou da turma de Mecânica dos Fluidos. Damos aqui continuidade ao pré-projeto número 3, que se trata da análise do sistema de bombeamento hidráulico residencial. Primeiramente, falar um pouco sobre o equipamento a ser analisado e o objetivo desse relatório. O relatório tem como objetivo analisar o sistema de rede hidráulica residencial, que é composto pela bomba CAN-W10, modelo de 1CV, e a caixa d'água Forte Leve 2.000 litros como os principais componentes. Primeiramente, a gente vai falar um pouco sobre a equação para carga e NPSH em função da vazão. A gente considera que o sistema se encontra em regime permanente e o escoamento é incompressível. Por isso, a gente vai utilizar a equação da energia para obter a carga do sistema em função da vazão. No caso, a equação é essa: H1 mais H-sistema igual a H2 mais H12. No caso, eu tenho uma legenda logo abaixo com algumas variáveis que a gente utilizará em algumas fórmulas apresentadas mais na frente. No caso, H1 e H2 é a carga, HP12 é a perda de carga do sistema entre 1 e 2, P é a pressão manométrica absoluta, V velocidade média do escoamento, G aceleração da gravidade, Γ peso específico do fluido, Q vazão volumétrica do sistema, A área transversal do tubo. Para a gente encontrar esse H1 e H2, a gente vai obter a seguinte equação, cujo H é igual a P sobre ρg mais V ao quadrado sobre 2G mais E. Substituindo para a equação encontrada anteriormente, a gente vai ter P1 sobre ρg mais AV1 sobre 2G mais E1 mais H sistema igual a P2 sobre ρg mais AV2 sobre 2G mais E2 mais HP12. Considerando que a energia cinética e as pressões são nulas tanto no ponto de entrada, cisterna, quanto no ponto de saída, caixa d'água, a gente obtém a equação sendo H-sistema igual a Z2 menos E1 mais H-perdas, no qual esse H-perdas são as perdas localizadas entre o ponto 1 e 2, que vai ser a soma da perda localizada e perda distribuída, no qual perda localizada é igual a K, coeficiente de perdas vezes V ao quadrado sobre 2G, e perdas distribuídas, que é o fator de Darcy vezes LV ao quadrado sobre 2G vezes o diâmetro. Voltando para a nossa fórmula, a gente colocando na equação do grau do sistema e utilizando V igual a Q sobre A para achar a equação em função da vazão, a gente obtém que o H do sistema é igual a ΔZ mais V ao quadrado sobre 2G vezes o somatório de K mais fator de Darcy vezes L sobre D. Coeficiente de perda localizada e H de sistema. O coeficiente de perda a gente acha ele de acordo com a tabela que é fornecida pelo próprio Frank Wright no capítulo 6, para a gente achar um somatório de acordo com as ligações da sua tubulação principal. Por exemplo, tem a tubulação principal de 1 polegada do meu sistema, no caso, e temos os elementos de ligação, no caso, cotovelos de 90 graus, válvula em ângulo e T's. Esses índices variáveis a gente encontra a partir da tabela, como foi falado, e as unidades são do próprio sistema. Caso a gente ache um somatório de K total de 10,4. No caso, a gente vai substituir a perda de carga entre os pontos na nossa equação principal de carga, perda de carga, e colocando em função da velocidade de Q, a gente vai ter H do sistema igual a ΔZ mais 8Q ao quadrado sobre G π ao quadrado vezes D à quarta, vezes somatório de K mais FLD. Aqui é a tabela, qual eu utilizei os valores que foi falados anteriormente para achar o K. Fator de Darcy. A gente encontra o fator de Darcy através de uma proposta que foi feita por Haaland. Também tem meio para interpolação de Colebrook, mas é um pouco mais trabalhoso. A gente vai achar fazendo uma manipulação do número de Reynolds para achar esse valor relacionando-o com a vazão, no qual o número de Reynolds vai ficar 4Q sobre πdV. E o fator de atrito proposto por Haaland, a gente vai obter F igual a 1 sobre menos 1,8 log vezes 6,9 vezes πdV sobre 4Q mais
E sobre D sobre 3.7 elevado a 1.11, tudo isso elevado ao quadrado. A gente vai substituir nas equações mais à frente, encontra o valor para resolver as equações posteriores. Equação de perda de carga. Substituindo todos esses valores na equação de perda de carga do sistema, temos encontrado a seguinte equação, que vai ser uma das nossas curvas que vai ser demonstrada somente mais na frente, no final dos slides. Esses valores encontrados, substituindo todos a equação principal é essa, e substituindo por valores que tem encontrado no nosso sistema, resulta nesse resultado abaixo. NPSH. Para encontrar o NPSH do sistema, a gente irá partir da seguinte equação. Primeiramente, falar um pouco sobre o NPSH. Ele é a altura necessária na entrada da bomba para evitar a cavitação ou vaporização do líquido em função da vazão. No caso, a gente tem a equação de NPSH descrita como NPSH igual a PS sobre ρg mais V ao quadrado sobre 2G menos pressão de vapor sobre ρg. Esse primeiro termo ele vai ser encontrado na equação de energia da seguinte maneira. P1 sobre ρg mais AV1 ao quadrado sobre 2G igual a P de sucção sobre ρg mais AV de sucção ao quadrado sobre 2G mais E de sucção mais 1P1 de sucção. Considerando que a velocidade da água na cisterna é quase nula, a gente vai desprezá-la. Além disso, vamos isolar o termo da pressão de sucção, resultando na seguinte equação demonstrada abaixo. P de sucção sobre ρg igual a ΔZ mais P1 sobre ρg menos 8Q ao quadrado de sucção sobre G π ao quadrado vezes D à quarta vezes 1 mais FL sobre D mais somatório de K. Substituindo para os nossos valores, a gente considera primeiramente pressão ao nível do mar, que estamos em Fortaleza, no caso 101,325 pascais, e a variação de altura sendo igual a menos 2, e essa é a equação encontrada para NPSH, para a pressão de sucção sobre ρg. Substituindo para a equação que vamos utilizar a seguir de NPSH, os valores de pressão de sucção sobre ρg pela equação encontrada anteriormente, e V em relação da vazão sobre a área, o nosso PV, pressão de vapor de água para a temperatura de 30 graus, a gente vai utilizar 4.240. A gente obtém esse valor de NPSH, o que vai utilizar para uma curva que vai também ser demonstrado mais na frente. Nesse caso, o somatório de K já não é o total, é somente na entrada e na saída da bomba. Curvas, vazão e NPSH requerido. Primeiramente, a gente vai comparar as curvas do sistema com a curva da bomba. A gente vai precisar encontrar as funções que representam as duas presentes no catálogo do fabricante, ou seja, a gente vai ter que elaborar uma interpolação para encontrar essas funções, a fim de achar as equações de carga por vazão e do NPSH requerido. Primeiro, tem o gráfico do fabricante, que é demonstrado. O fabricante, nesse caso, demonstra 4 gráficos. O que a gente vai utilizar são esses dois, de altura por vazão e NPSH por vazão, para ser os de base para nossa forma. Só demonstrando o nosso esse item 2, né, que é o CAN W10 de um CV. Aí a gente vai, ao interpolar, encontrar essas equações a seguir. O H da bomba, menos 0,13, falando arredondado, vezes que é o quadrado mais 30. E o NPSH requerido é 0,011, falando arredondadamente, vezes que é o quadrado mais 0. Aqui temos o nosso gráfico de curvas, com todas, com o H do sistema, H da bomba, NPSH, que é a legenda aqui em cima. No caso eu fiz por altura, por vazão, vai demonstrar logo a seguir. E ao observar o gráfico, a gente pode entender que o ponto de operação do nosso sistema está entre 8,25 m3 por hora e 21 MCA, que atende o meu sistema. Basicamente, esse ponto de operação seria os dados reais do nosso sistema. E caso opere para frente desse ponto, fatores com baixa eficiência, diminuição da altura manométrica fornecida pela bomba e a cavitação se torna mais propensa de acontecer. Nesse caso, a nossa cavitação poderia acontecer entre 10,25 m3 por hora e 2 MCA. Só que a gente pode entender que não vai ocorrer porque esse nosso ponto de cavitação é posterior
ao ponto de operação. Então é isso. Muito obrigado.